O cuidado de Deus não é desculpa para a nossa omissão. É sobre isso que eu quero falar com você hoje e confie em mim, eu acredito que esse vídeo aqui, o que vai ser passado, tem muito a edificar a sua vida, tá bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Devocional Diário. Todos os dias aqui, um vídeo sendo postado, uma reflexão na palavra de Deus, para que a sua alma seja regada todos os dias com a sabedoria que vem do alto. Então, se você é novo aqui, está chegando hoje, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative as notificações, porque o objetivo é que todos os dias você seja alimentado com a palavra de Deus. Vamos então para o texto de hoje. Na verdade, são dois textos que eu selecionei aqui. O primeiro é o conhecidíssimo Salmo 23 e o segundo é Mateus 7, só que vamos por partes aqui. Você com certeza já conhece esse texto aqui. Eu acho que se eu chegar para qualquer pessoa na rua e falar assim: "O Senhor é meu pastor", ela vai completar falando assim: "De nada me faltará". É um texto conhecidíssimo, só que não é porque ele é muito conhecido que as pessoas, meditam em cima dele, pensam em cima dele, moldam as suas vidas, com base naquilo que esse texto diz. Então vamos dar uma olhada aqui do que se trata estes versículos e depois você vai entender onde eu quero chegar. Para começar, Davi, ele já fala que Deus é o pastor. Então ele usa aqui uma analogia muito comum na época, que era a do pastor-rei. Como assim? Ou rei-pastor, né? Sim, até mesmo nos povos ao redor de Israel, era muito comum que reis eles fossem falar deles mesmos como pastores. Eles são pastores do povo, eles cuidam do povo, protegem o povo, alimentam o povo. Então a figura do rei pastor não estava nem restrita à religião, na verdade ela é importada. Era uma figura comum que reis usavam para falar do relacionamento entre eles e o povo. E a palavra de Deus também usa isso. Você tem lá em 2 Samuel, Davi sendo ungido para pastorear o povo, a figura do rei pastor. Em Ezequiel 34, você também vai ter ali a imagem de pastores maus que não pastoreiam o rebanho, e não está falando de pastor no sentido sacerdote, religião, não, está falando no sentido político mesmo, autoridades políticas. E também lá, no Evangelho de João, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor, que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, essa relação entre governante e pastor era algo muito comum. E Davi pega essa imagem, Davi ele usa uma imagem comum da época para falar que o Senhor, aqui ó, é o pastor dele. Deus é o governante que cuida. Olha que legal, a gente às vezes não tem essa ideia quando a gente lê o Salmo, né? É o governante que cuida. Não é só assim a imagem bonitinha de afeto, é uma imagem de um governante fiel que, que não falha nos seus compromissos. Essa é a ideia que a gente que tem aqui. E a conclusão de Davi é a seguinte: se Deus é o governante da minha vida, se ele é o pastor e eu sou ovelha, de nada terei falta. Nada vai me faltar. Ele é aquele que vai suprir todas as minhas necessidades. E os versículos 2 e o comecinho aqui do versículo 3 vão falar das necessidades de uma ovelha. Vou destacar aqui, ó, primeira necessidade, vou até mudar a cor aqui um pouquinho. Verdes pastagens, toda ovelha precisa de pastagem. Toda ovelha precisa de alimento, toda ovelha precisa de comida, toda ovelha também precisa de repouso, sim, lugar para dormir, lugar para descansar. Toda ovelha também precisa de águas tranquilas, sim, por quê? Porque se a água for muito agitada, se a correnteza for muito forte, a ovelha pode beber ali, e a ovelha é um bicho tão bobinho que, se bobear, ela é arrastada pela correnteza e o pastor nunca mais vê. Então a gente tem aqui três necessidades. E o pastor aqui é fiel. Ele restaura o vigor, ele é alguém que cuida da ovelha, ele leva a verdes pastagens. Isso daqui está falando de quê? De necessidades das ovelhas, certo? E Davi, se vendo como uma ovelha, o raciocínio dele é o seguinte: Deus é meu pastor, de nada terei falta.
todas as minhas necessidades serão supridas. Esse é o raciocínio de Davi. E ele olha para trás na sua vida, ele chega a essa conclusão. E claro, meus irmãos, que esse salmo pode ser entoado, dito por nós. O Senhor é o nosso pastor, ele é aquele que cuida de nós. Inclusive, Jesus é o bom pastor, é aquele que cuida de nós, supra as nossas necessidades. E em diferentes passagens da Bíblia, essa questão do suprimento das necessidades é real. Deus promete dar ao seu povo aquilo que o seu povo precisa. Essa é a conclusão poderosa aqui do versículo 1. O que precisamos, nós teremos. Só que aí, talvez, nesse momento, você pergunta assim: pastor, na teoria tá lindo, mas eu olho para minha vida, eu sinto que faltam algumas coisas que eu preciso. Talvez você olhe assim: eu preciso de um tratamento. Eu preciso de uma solução nessa área da minha vida. Eu tenho necessidades e eu não estou vendo essas necessidades serem supridas. E como é que as duas coisas se encaixam? Como é que essa realidade de Deus como pastor, que não nos deixa faltar nada, como isso se encaixa quando eu olho para a minha vida e sinto que faltam algumas coisas? Aí nós temos algumas possibilidades. Primeiro, não precisamos, certo? Essa é uma possibilidade real. Quantas vezes a minha filha fala para mim: "Papai, eu preciso", e eu sei que ela não precisa coisa nenhuma. Talvez na nossa ótica precisamos de certas coisas, é uma necessidade real, mas Deus, como nosso Senhor, ele é aquele que fala: "Não, você não precisa". Paulo está falando: "Senhor, esse espinho na minha carne", e Deus vai falar: "Paulo, a minha graça te basta". "Senhor, eu quero ir para tal lugar", "Não, vai para aquele". E isso é uma possibilidade real na nossa vida. A gente acha que a gente precisa de uma coisa, só que não precisamos. Talvez não chegou o tempo, não é o tempo. Deus está preparando o tempo em que ele vai suprir essa necessidade. Isso é possível. Deus tem o seu tempo de fazer as coisas. Só que existe uma terceira possibilidade. Não pedimos. E o nome disso aqui, meu irmão, querendo ou não, é até um pouco de orgulho. E sim, Deus quer que você peça. O cuidado de Deus não é desculpa para não orarmos ao Senhor. O maior exemplo disso, eu preciso, Deus já sabe. Tá, mas Deus quer que você peça. Deus sabe que você precisa de comida todo dia. Mas mesmo assim, Jesus nos ensinou a orar dizendo o quê? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Deus sabe que você precisa, mas Ele quer que você peça, Ele quer que você suplique, porque isso vai criar no seu coração um senso de dependência de Deus. Preciso de Deus para todas as coisas. E aí nós chegamos ao segundo texto de hoje, que é Mateus capítulo 7. Olha como Jesus insiste com as pessoas. Ele fala assim: ó, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Perceba que vai crescendo a intensidade, né? Pedir, buscar, bater, a coisa vai se tornando cada vez mais intensa. Por quê? Pois olha só, todo que pede, recebe, que busca, encontra, e que bate, a porta será aberta. Todos quem? Todos os filhos, todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que já foram adotados por Deus Pai. O contexto deixa isso claro. E Jesus vai partir do argumento do menor para o maior. Ele vai dizer assim no versículo 9: deixe que essas palavras assim entrem no seu coração. Ele diz o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, olha só, essa é a nossa natureza. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Meus irmãos, isso aqui basicamente é: peça ao Senhor. Ele sabe que você precisa, mas ele quer que você peça. E se a gente é tão orgulhoso a ponto de nem pedir, meu irmão, sabe, isso aí é orgulho. A gente não se dispõe nem a pedir a Deus.
A nossa frieza espiritual é tão grande que a gente não clama nem pelas nossas necessidades. A distância é tão grande. Não, meu irmão, isso não pode acontecer. O nosso Senhor nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Sim, vencer a tentação todo dia. Você precisa disso, de força para vencer o mal todo dia. Você precisa de alimento todo dia para sobreviver. E o Senhor nos ensina a pedir isso todos os dias. E eu posso falar por mim mesmo, olha, eu já passei por experiências na minha vida em que eu não pedi. E passei por apertos que eu creio que eu não passaria se eu tivesse clamado a Deus. Em outros casos, eu clamei intensamente a Deus e, louvado seja Deus, vi o Senhor agir poderosamente na situação. Isso daqui eu não estou falando que Deus vai dizer sim em tudo para você. Mas o que eu estou falando é que nós temos um Deus que cuida de nós e escuta as nossas orações. E Ele espera que oremos. O cuidado dele não é desculpa, meu irmão, não é desculpa para uma omissão na vida de oração. Eu encerro esse vídeo me lembrando de uma pessoa que eu estava aconselhando e a pessoa me falou uma situação dificílima que ela estava vivendo na casa dela, no que diz respeito à estrutura da casa, estrutura muito precária, muito difícil, as obras não andando, e ela só compartilhou isso comigo. E aí eu virei para essa pessoa e falei assim: alguma vez você já orou falando assim, Senhor, eu gostaria tanto que minha casa ficasse desse jeito? Você já abriu o coração para Deus, já falou dessa dor aí? Sim, Senhor, eu gostaria tanto que o banheiro da minha casa ficasse pronto, queria tanto colocar um box, um vidro lá na minha casa, não queria que fosse cortina, era algo que a pessoa estava falando comigo. E eu falei: "Você já falou isso para Deus?" "Senhor, eu quero." A pessoa falou assim: "Não." E eu falei: "Há quanto tempo você está sofrendo com isso?" "Há uns 6 meses já." "E você não fez nenhuma oração?" E isso é mais comum do que a gente imagina. Pensa aí agora, quantas situações afligem o seu coração e você não apresenta diante de Deus? Quantas coisas você sente que o Senhor que você precisa e você não é capaz de pedir? Ô, meu irmão, eu convido você. Não é que você vai ter carta branca com Deus e tudo que você pedir vai ser dado, mas o nosso Deus, ele dá coisas boas aos que lhe pedirem. Ele é um Deus bom. Então, baseado nisso, ore, falando assim: Senhor, eu preciso disso. O Senhor é aquele que supre as minhas necessidades. Ô Senhor, abre as portas para que isso aconteça. E eu tenho plena convicção de que veremos respostas positivas de oração se pedimos por certas coisas que são boas e que Deus vê como necessidade e Ele é um bom Pai que está disposto a nos abençoar. Acabando esse vídeo? Ore agora mesmo ou já comece a se planejar. Comece a montar aí uma lista de oração para apresentar diante daquele que é muito melhor do que nós e que cuida de nós bem melhor do que nós cuidamos dos nossos próprios filhos, talvez as pessoas que mais amamos nessa terra. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa curta meditação. Eu fui muito abençoado. Salmo 23 é um salmo profundo que tende a se tornar superficial por causa de nós, por causa da nossa incapacidade de parar e olhar com mais carinho para a palavra de Deus. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um convite ainda maior. Eu quero convidar você a a participar de uma caminhada completa pela Bíblia, a se tornar um aluno do curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um ano. Você não só vai ler a Bíblia toda em um ano, mas vai ler e entender todos os livros da Bíblia. Você nunca mais vai ficar perdido com a Bíblia aberta, não entendendo nada, completamente frustrado. Não. De Gênesis a Apocalipse, sem pular nenhum livro, sem pular nenhum trecho, você entendendo todos os livros da Bíblia. Quer entender melhor qual é a ideia? Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá, ver todas as informações. Tem uma aula gratuita, inclusive, lá para você. Corre lá, porque com certeza o que tem lá vai ajudar muito a você entender melhor a palavra de Deus. No mais, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, não ativou as notificações, não curtiu esse vídeo, faça isso agora mesmo, porque todo dia tem devocional aqui para abençoar a sua vida. Um abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.